Possamos os corações. O sofrer é um bem divinal, e o Senhor nos envia do astral da perfeição. A nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho. Poderoso e
palavra perdida, mas esquecida me faz relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lembrar de paz. Ativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém vai levar. Ativo, disse alguém, passa o sol, descriou, responsável é você pelo que sempre homens também vou tentar cativar, viver perto de alguém cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável é você pelo que ativou. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Mais uma noite do mês de aniversário da nossa casa. Por falar em aniversário da nossa casa, gente, o seminário foi muito bom. Agradecemos de coração todos os que puderam participar, todos que, de uma certa forma, contribuíram, porque foi tudo muito bom, muito gostoso, viu? E foi uma oportunidade muito grande de confraternização, porque às vezes a gente passa tão corrido, aqui cumprimenta, mas naquele nós tivemos um momento de conversa, um momento de aconchego. Muito obrigada, a casa agradece e vamos ver os próximos que virão. Não é isso? Bom, hoje nós temos duas pessoas que sempre nos encantam quando chegam aqui. Helenilson e Bianca, dois amigos já que trazem no sorriso uma tranquilidade muito grande para nós, né? Helenilson, vocês podem ocupar o espaço de vocês, por favor. Helenilson e Bianca vão trazer para nós sobre Chico Xavier, vivências de amor. Então, cá estamos nós, mais uma vez, falando no nosso patrono, Chico Xavier. Alguém aqui pela primeira vez? Bem-vindo, sinta-se abraçado. Qualquer dúvida que tenha, pode nos procurar, certo? Muito bom, obrigada, viu? Também, por favor, sinta-se à vontade e qualquer dúvida que tenha, nos procure. É sempre bom ter, eu digo, sangue novo, né? As pessoas que estão conosco já nos conhecem, aqueles que chegam trazem uma energia de busca, de como é que se diz? Expectativa. Nós esperamos que a Casa de Chico Xavier atenda às expectativas de cada um, que veio buscar amor, que veio buscar carinho. Sejam bem-vindos. Por favor, desliguem o celular. Lourdinha, pega o meu aí e desliga.
Por incrível que pareça, eu esqueci de desligar o meu. Estou pedindo socorro para desligar. Tem que falar, porque se a gente não falar, a gente mesmo esquece. Isso é para dar tempo de todo mundo desligar, viu? Obrigada. Desculpem. Não esqueça a garrafinha d'água para nós, né? Vamos ver mais o que... Nós estamos, gente, com os sábados, com o Evangelho do Lar marcado para o dia 30 de setembro e o sábado de convivência está marcado para o dia 7 de outubro. O sábado de convivência é aquele momento em que a gente encontra os amigos e muitas vezes a gente leva, além do conforto, além da palavra, alguns elementos materiais. Então, nós precisamos de ajuda para isso. Tá? Nós estamos precisando muito para poder completar a nossa cesta básica, 20 quilos de arroz, 20 quilos de feijão, 20 quilos de macarrão e 50 garrafas de óleo. Então, nós estamos assim, olha, é para o dia 10, aliás, desculpa, para o dia 7 do 10, né? Então, ainda dá tempo da gente se unir e tentar juntar esse material para nós conseguirmos fazer as cestas para os irmãos que estão inscritos. Tá? Esse quantitativo é para aquele número das pessoas que já estão inscritas, certo? São 50 famílias que nós ajudamos. Tá? Nós estamos vendo que, olha, nós estamos zerados. Né? Então, por favor, nos ajudem. Estamos precisando, nós estamos pedindo de coração. Tá? A palestra de hoje, falando de Chico, temos 2 amigos, mas amanhã nós temos uma palestra também que é online. E nós vamos ter a Dirce Oliveira, do CELD de Cabo Frio. Vamos conversar também sobre Chico Xavier. Né? Esse mês é só Chico, só dá Chico, graças a Deus. Os outros avisos estão todos atrás da nossa página. Por favor, não deixem de ler. Tá? Os cursos, tudo mais, que a gente demora muito falando aqui, e quando a gente demora muito falando, a gente atrapalha o palestrante. Certo? Então, eu acho que eu já falei tudo, os plantões, já tem aí escrito. Vou pedir à Creuza que leia a página para nós. Boa noite. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Franciscano de Xavier. Na presença do amor. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. João. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 10. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do veneno visco do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou de servir. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramo-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos de nossa satisfação. Mas se realmente amamos o companheiro de caminho, a paisagem de vida se modifica, de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz,
a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão com esquecimento absoluto dos golpes recebidos surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Ama e compreenderás. Compreende e servirás sempre mais cada dia, porque então permanecerás sob a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. Embalados nesse texto sobre o amor, esse amor que nos liberta, esse amor que nos conduz, vamos, se sentir à vontade, fechem os olhos, se não, basta que dirijamos nosso pensamento ao nosso Pai, a esse Pai de amor, bondade e justiça, que nos compreende em tudo e sabe tudo sobre nós. Com Ele podemos usar palavras simples, podemos ser nós mesmos. Por isso, nesse momento, Pai, como te agradecemos, Pai, por esse momento. Como te agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui falando em teu nome, Pai. Como te agradecemos. Te agradecemos a vida, o ar que respiramos. Te agradecemos por conhecer você, Pai, nem que seja um pedacinho. Te agradecemos por sentir o vento que toca, porque você está nele, Pai. Te agradecemos. Te agradecemos e te pedimos. Sê conosco, porque somos muito pequeninos ainda. Sê conosco, nos encaminhe, nos toque. Sê conosco, permita que Jesus, nosso mestre, irmão, realmente nos pegue pela mão e nos conduza. Que nesse momento, a espiritualidade amiga, embebida no amor que o nosso patrono nos traz, possa envolver-nos a todos, possa envolver os nossos convidados, os nossos palestrantes, de maneira que eles tragam para nós, através das palavras, todo o sentimento que Jesus nos deu, que Chico Xavier distribuiu a cada momento, a cada olhar. Quantas vezes Chico Xavier disse, eu amo você. Quantas vezes nós não temos nem conta. Que em nome de Jesus, tenho certeza, Chico está nesse momento conosco. E nós pedimos, sê conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Gente, vamos passar para os nossos amigos, só que como aqui a gente está dividindo o microfone, vocês já estão com algum? Não. Não? Vocês não vão precisar brincar. Até onde? Assim? Não entendo nada. Ah, tá.
chegar. Então, meus irmãos, muito boa noite. A gente vai se envolvendo, começando com as músicas, né? Como que isso faz bem à nossa alma. Aí estava cantando aquela música de Maria, dos seus andores, né? Que coisa mais bela. E eu fico pensando assim, que Deus nos ama muito. Porque quando Ele nos permite entrar num ambiente desse, e aí a gente vai sentindo assim, um acolhimento, não é isso, gente? Vocês sentem isso? Como que cada um está sendo acolhido assim, mas de uma forma assim muito especial. Então que a gente se sinta muito bem, sabe? Pelas escolhas que a gente fez, esse momento assim, vai assim acendendo dentro de nós uma confiança, um desejo assim novo de viver, sabe? Quando as coisas estão difíceis, a gente sente que a gente é capaz de viver todas as coisas. E aí quando a gente pensa no Chico, gente, a gente ganhou o Chico de presente de Deus, não foi isso? Não é isso, Bia? É isso, boa noite, pessoal. Uma gratidão enorme, né? E assim, a espiritualidade certamente está em festa. Nesse dia de comemoração, de aniversário da casa, a gente sente, né? A vibração dessa energia de festa, de flores, de perfume pelo ar, né? Chico exalava perfume, né? Cheiros de rosas. Eu brinco com a minha irmã, a gente tem que colocar o desodorante, se não for 24 horas, a gente tem que botar 2 vezes, né? E Chico emanava um perfume, e é esse perfume que a gente sente aqui, que a gente possa respirar, deixar esse perfume impregnar a nossa alma, o nosso ser, tratando as nossas dores, né? As nossas aflições, aquilo que a gente traz. E assim, Chico realmente é um grande presente. A gente ouve muito falar, a gente ouve muitas histórias, mas a essência dele divina, desse ser luz, que a gente teve a oportunidade de ter aqui no nosso país, né? É algo assim grandioso, que a gente possa ser eternamente gratos, né? A oportunidade de estar tão próximo desse ser, de ter livros nas nossas mãos que consolam imensamente as nossas aflições, as nossas buscas, as nossas interrogações. Então, que sejamos gratos a esse presente maravilhoso e sejamos gratos a essa noite, né? Que a espiritualidade aqui está impregnando de tanto perfume, de tantas vibrações positivas. Que bom que a gente escolheu estar aqui, né? Nessa noite. E aí a gente começa perguntando quem foi Chico Xavier. E se a gente for perguntar a qualquer pessoa, a primeira resposta vai ser: foi um médium espírita. Foi um médium espírita, a sua mediunidade foi tamanha que a figura dele, né? O grande sinônimo de Chico é esse médium, esse homem de amor, esse homem que foi honrado pelas suas atitudes. Diante de tantos exemplos que se deu ao longo da vida, né, em muitos momentos desafiadores, ele sempre esteve em paz, em calma, através do seu pensamento humilde, né? Mas Chico, ele nasceu lá em Pedro Leopoldo, né? No ano de 1910, lá no século passado. Eu também sou do século passado. Muitos de nós aqui, né? Somos do século passado. Chico nasceu em 1910 e já aos 4 anos ele começa a ver os espíritos. Imagina uma criança de 4 anos, né? A gente tem muitos casos de crianças pequenas que veem os espíritos, se falam e as pessoas já ficam meio assustadas, porque viu o espírito, a gente fica logo com medo, né? Até espírita tem medo de espírito, né? Eu sou uma espírita que eu morria de medo de espírito.
Falava em espírito, e olha que eu nasci na doutrina espírita. Eu falo para a Helene, se eu não tivesse nascido na doutrina espírita, eu ia ter muita dificuldade de entrar no centro espírita, porque eu tinha um medo de espírito danado. Mas Chico via os espíritos e todo mundo se sentia confundido diante daquilo, porque era algo muito, muito diferente, né, para a época. E aos 5 anos, o que acontece? Chico fica órfão de sua mãe. Sua mãe, que era um exemplo de maternidade, de aconchego, de carinho, de afeto. E o pai de Chico, se vendo com aqueles tanto de filhos, né? Ele é obrigado a distribuir os filhos entre conhecidos, parentes, e Chico vai morar com uma madrinha. Uma madrinha que era alguém extremamente obsediado. E era uma pessoa difícil e causava muitos castigos em Chico. E a gente pensa, nossa, mas um espírito já de amor evoluído necessitava passar por isso? Mas são os exemplos e as necessidades que todos nós trazemos. E Chico, por ser esse espírito já evoluído, ele sabia da necessidade dele passar por esse momento. E ele continua a sua caminhada até que o pai de Chico casa-se novamente. E a dona Cidália, a esposa atual do pai, resolve juntar todos os filhos e ainda teve mais 5 filhos. Então era uma família grandiosa, né? Imagina uma família grande assim, para alimentar, para dar estudo. E eles tinham algumas dificuldades, né? Mas eles gostavam muito de se reunir naquela época para assistir radionovela. Quem é que foi da época da radionovela? A gente ouviu falar, né? Da radionovela. Então, a radionovela passavam-se muitas histórias, passavam aquelas novelas de antigamente, e a família se reunia acerca do rádio para ouvir as notícias, ouvir aquela novela. E a Ilênios trouxe uma novela hoje pra gente, não trouxe? Trouxe. Então, vamos ouvir a radionovela. Com vocês, a nossa radionovela Lindos Casos de Chico Xavier. Episódio de hoje, a horta educativa e a história da chave. Quando Dona Cidália reuniu os filhos menores de Dona Maria João de Deus, observou que eles precisavam do grupo escolar. O senhor Cândido Xavier, pai de numerosa família, foi consultado. Entretanto, a situação era difícil. 1918, a época a que nos referimos, marcava a passagem da gripe espanhola. Tudo era crise e embaraço. E o salário, no fim do mês, dava escassamente para o necessário. Não havia dinheiro para cadernos, lápis e livros. A madrasta, alma generosa e amiga, chamou o enteado e lembrou: Chico, querido, vocês precisam ir à escola. E como não há recursos para isso, vamos plantar uma horta. Adubaremos a terra, plantaremos legumes e você fará a venda na rua. Com o resultado, espero que tudo se arranje. A senhora pode contar comigo. Prometeu o menino. A horta foi plantada. Em algumas semanas, Chico já podia sair à rua com o cesto de verduras. Olhem a couve, alface, almeirão e repolho. E o povo comprava. Cada molho de couve ou cada repolho valia um tostão. Dona Cidália guardava o produto financeiro no cofre.
Quando abriram o cofre, Dona Cidália, feliz, parou para o enteado. Você está vendo o valor do serviço? Agora vocês já podem frequentar as aulas do grupo escolar. E foi assim que, em janeiro de 1919, Chico Xavier começou o ABC. Essa foi uma radionovela usada na Comerge de 2021, quando estávamos na pandemia. Fizeram a Rádio Cananeia, e na Rádio Cananeia tinha a radionovela com as histórias de Chico, né? E aí, Chico começa a estudar. E a professora de Chico começa a ficar intrigada, porque as redações, a forma de escrita de Chico era excepcional. E ela conseguia perceber que tinha algo além daquela escrita comum de um aluno. Então, a dona Rosália era a primeira professora de Chico, foi a única professora, né? Antigamente era uma professora para vários anos de escola, e ela percebeu que Chico tinha algo além do físico, tinha algo que o acompanhava espiritualmente. E Chico foi crescendo e aos 17 anos ele começa a apresentar novamente. Tinha sonhos, conversava com os espíritos durante a madrugada, até que no dia que eu gravei, 7 de maio, gravei porque é meu aniversário, no dia 7 de maio é feita a primeira reunião espírita na casa de Chico Xavier, né, na casa do pai, da dona Cidália, e lá quem se comunica? Dona Maria João, que era a mãe de Chico Xavier. E foi um momento assim que eu imagino tenha sido lindíssimo, né? Desse reencontro, já que ela aparecia muitas vezes na infância dele, depois ela passa um tempo não mais aparecendo e ela retorna nesse dia. E dali começa a grande jornada de Chico Xavier. O objetivo de construir, a missão de Chico Xavier era escrita de 30 livros. E Chico Xavier escreve mais de 500 livros. É uma imagem assim grandiosa, né? Quando ele completa o marco de 30 livros, Emmanuel conversa com ele. Você hoje cumpriu a sua missão. Então você tem uma oportunidade. Ou você desencarna e vai continuar a sua missão do outro lado, ou você continua escrevendo, doando o seu corpo para a espiritualidade. Aí ele pensa, né? Ainda contesta com Emmanuel. E ele fala para Emmanuel, mas como se todo mundo tem direito ao livre-arbítrio? Você tem o direito de escolher, ou aqui ou lá. E para nossa felicidade, Chico escolhe ficar, né? Ficar e servir desse instrumento divino, desse instrumento que emociona cada um de nós, dessa existência, né? E aí a gente começa a ver o quanto de humildade e simplicidade esse espírito, né? Que ele tinha filas para conversar com Chico, a casa espírita enchia, onde Chico ia, eram inúmeras entrevistas, mas ele sempre prezou pela humildade, por não se achar melhor do que ninguém. E quando alguém falava, Chico, o iluminado, ele sempre dizia, não, eu sou apenas a tomada que conecta um plano a outro. Chico, o grande exemplo do Cristo, ele fala, não, eu sou o cisco. E aí a gente vai vendo várias falas. E quando ele completou o número de 100 livros, ele falou, é o número 100, mas 100 com S, porque eu não escrevi nenhum deles. Todos eles são de autoria da espiritualidade. Então, para mim, são 100 com S. E a gente vê, né, poderia ter se orgulhado, né, de ser esse instrumento, mas o exemplo de humildade, de simplicidade,
na vida de Chico. E aí a gente vai ver também o quanto Chico era conectado à espiritualidade. Desde pequeno, esse espírito, esse ser, ele já conseguia visualizar o mundo espiritual. E ele se conectava. E um dia, passando por muitas tribulações, Chico pede a Emmanuel que conversasse com Maria. Tamanha intimidade dele olhar o plano espiritual, conversasse com Maria e pedisse a Maria um recado. E Maria traz uma frase. A frase se chama "Isso também passa". E aí ele pegou aquela frase, ele escreveu e colou na cabeceira. E aí passaram-se os tempos estavam bons, num momento de muita alegria. Emmanuel olha para Chico e fala assim: vai lá ler a frase. Porque aquela frase não é só para os momentos de dores, são para os momentos de alegria. Então tudo passa, né? Isso também passa, em momentos de felicidade. Por isso que a gente precisa aproveitar bastante os momentos de alegria e aproveitar também o grande aprendizado dos momentos desafiadores, né? É interessante a gente ver assim a obra do Chico, né? Mas imagina, gente, você vai encarnar, você vai passar por muitas lutas e você tem a tarefa de receber centenas e centenas de livros. Aí você pensa assim, mas eu vou sozinho? Não, claro que não. Aí que entra a misericórdia, né, da nossa vida, porque às vezes nós estamos nas nossas lutas e a gente se vê muitas vezes sozinho, mas a gente nunca está só. Aí, olha só quem acompanhava o Chico, gente. Olha aí, ó. Emmanuel era o companheiro direto do Chico. E não era qualquer companhia, né? Porque Emmanuel, ele era assim, aquele que vinha e puxava muitas vezes a orelha do Chico. E nós não precisamos disso? Alguém que vá assim, nos alertando, né? Olha, cuidado com isso. Ó, tenha calma com aquilo. Não se importe com isso, entendeu? Então, quando a gente tem assim um arrimo, né, que a gente sabe que está nos envolvendo, a nossa confiança não muda, a gente fica muito mais, né, confiante, motivado. Então, Chico tinha esse amigo, né? E olha que a história do Emmanuel, né, era assim, nos livros que muitas vezes o próprio Emmanuel ditava para o Chico, a gente vê que ele, no tempo do Cristo, né, era o senador romano, mas cheia daquele orgulho, né? Mas olha só o que fez ele, como o senador romano Públio Lentulus, se aproximar de Jesus. A filha adoeceu, ele procurou todos os recursos, mas ele estava ouvindo falar de um nazareno que estava fazendo coisas, não é? Aí ele falou, desceu do pedestal e foi à procura do socorro. Então, isso foi uma das situações que aproximaram, né, que sensibilizaram a alma do Emmanuel para diminuir um pouquinho daquele orgulho. Aí a vida continua. Quando a vida continua, a gente vai em 50 anos depois, o Emmanuel, que era um romano, um senador, se transforma num escravo, né? Um ser que teve que enfrentar todo tipo de luta, né? Porque imagine um escravo, que naquela época não tinha direito a nada, simplesmente a fazer o que era determinado por ele. Então, como Nestório, ele começou, né, a trabalhar em si todo esse orgulho. Outras encarnações vieram, e uma daquelas que muito marcou a trajetória do Emmanuel foi quando ele veio como padre Manuel de Nóbrega, né, que esteve aqui, né, nas terras brasileiras aí, na região de São Paulo, não é isso? Então, que foi muito importante assim na divulgação na época do catolicismo, né, levando fé, levando esperança a muitos corações. Você vê que então a trajetória da alma, gente, ela é longa e é necessário que ele passe por várias etapas
E aí, o Chico, antes de partir em 2002, ele falou assim, olha, Emmanuel, ele vai reencarnar na região de São Paulo, vai ser um professor e vai assim influenciar, né, essa área de uma forma muito positiva. Então, imagina que em 2000 ele reencarnou, hoje tem 23 anos, está agindo por aí. Alguém já teve notícia dele? Por quê? Para que a gente não tenha que interferir, né, na vida desse companheiro. Aí, quando você vê uma história dessa, a gente não pensa na nossa? Olha a quantas etapas nós já vencemos para estar hoje aqui. Aí Deus nos prepara assim, ó, a sua encarnação como espírita. Talvez dessa vez você tenha jeito, não é isso? Talvez a gente acorde, porque nós precisamos fazer isso. E a doutrina espírita, ela vai acendendo a nossa alma para que a gente possa assim valorizar muito, gente, a nossa vida, o tempo que o nosso ser está recebendo de Deus, de estar aqui nessa terra, que é uma terra abençoada, com todos os problemas que o Brasil tem, mas é uma terra abençoada, muito acesa na parte religiosa, né? Na parte das coisas de Jesus. Irmão, eu queria fazer um pequeno comentário. Sim, pode falar. Porque está tendo muita dificuldade para os professores ensinar. Eu acho que nós logo vamos perceber o Emmanuel por aí, porque vai ter que ter uma revolução nos ensinos. E quando vocês verem essa revolução nos ensinos, a gente vai deduzir, né? Com certeza, né? Muito bem colocado, realmente, né? E nós que agradecemos, né? E aí a gente começa a ver o processo de divulgação do Espiritismo através de Chico Xavier, né? O quanto ele leva a cada pessoa que ele encontra, a cada um que toma conhecimento de um livro dele, dos recursos que a doutrina espírita nos traz. E aí a gente começa a pensar nos princípios básicos da doutrina espírita. Deus, né? A existência de Deus. Quantos livros de Emmanuel e Chico, né? Através de André Luiz, de tantos outros espíritos, falam dessa existência de Deus, que Deus existe, que nós não vivemos a esmo, que existe um Pai, né, que tudo governa, que tudo sabe, onipotente, onipresente, de justiça e de amor e de bondade. Eu escolhi uma historinha que está no livro de Meimei. Meimei era um espírito muito querido de Chico. Ele conheceu Meimei ainda em vida e ele tinha muito carinho por Meimei, e ele escreve um dos primeiros livros que se chama Pai Nosso, que é um livro dedicado à criança, que fala de toda a oração do Pai Nosso. E começa falando do nosso Pai. E o nome da história é a existência de Deus. E conta que um árabe que acompanhava uma caravana e era empregado dessa caravana, ele todas as noites ele se ajoelhava e orava com muita fé. E o chefe daquela caravana, percebendo aquilo, começa a indagar. Mas você, nessa situação que você anda, nessa situação de dificuldade, como que você tem tanta fé nesse teu Deus? E como que você conhece a Deus? E ele fala, eu conheço a Deus pelos sinais que Ele me oferece, a cada dia, a cada momento. E ele começa a questionar, mas que sinais são esses? E aquele simples árabe começa a responder e a falar de alguns sinais. Quando o senhor recebe uma carta, como que o senhor sabe quem que escreveu? Pela letra, pela assinatura, né? Responde o chefe da caravana. E quando o senhor pega uma joia, como que o senhor sabe quem que fez, quem construiu aquela joia? Pelo ourives, pela marca que está registrada. E quando o senhor encontra passos à volta da tenda de animais, como o senhor sabe qual é? Pelas pegadas. E aí aquele jovem servo, né,
convida o chefe da caravana a olhar à noite e as estrelas que brilhavam e pulsavam. E quando o senhor olha para o céu, os sinais de quem que o senhor vê? E ele fala, eu vejo os sinais de Deus. Eu vejo os sinais de Deus em tudo que ele mostra, né, nessa natureza bendita. E essa história, ela chega a cada criança através das mãos de Chico Xavier. Então, a importância de Deus na nossa caminhada. O segundo item é a imortalidade da alma, né? É o segundo princípio básico da nossa doutrina espírita. E aí a gente vai ver Chico Xavier desde pequeno, ele já tinha essa certeza da imortalidade da alma, porque ele via a sua mãe, ele via os parentes e ele conversava com as pessoas e falava, mas a sua mãe está aqui. Então ele era uma prova viva de que nós somos imortais, que a alma continua após o desencarne do corpo. Terceiro princípio básico, a pluralidade das existências. E aí é uma infinidade de livros, né? Os romances, Renúncia, Ave Cristo, Paulo Estevão, 50 anos depois, 2000 anos, muitos romances que vêm trazendo as infinitas histórias. Chico Xavier, ele foi trabalhar numa fazenda em Leopoldo Machado, fazenda modelo. E a maior parte desses romances de Paulo Estevão, 50 anos depois, há 2000 anos, 50 anos depois, que trazem histórias de Emmanuel, traziam também personagens, pessoas de encarnações, daquelas pessoas que conviviam com ele na fazenda, do chefe da fazenda, viviam naquela época. Então, a gente vê assim, um grande entrelaçar das nossas uniões, nós não estamos em locais a esmo, nós estamos com relações que nós precisamos estar. Então, a beleza dessa pluralidade das existências e a certeza, né, de que nós vamos reconstruindo esses laços a cada reencarnação que a gente vai vivenciando. O quarto, a pluralidade dos mundos habitados. Gente, a série André Luiz é uma coisa assim fantástica que mostra a gente o mundo espiritual. O mundo espiritual, a pluralidade dos outros mundos, a Caminho da Luz vem mostrar para a gente, né, outros mundos habitados, a própria habitação da Terra, como que se deu. Então, são fatos muito marcantes que Chico Xavier vem trazer para a gente através dessa mediunidade. E o último, a comunicabilidade dos espíritos. A gente vai ver esse ser chamado Chico Xavier, que é clarividente, porque via e sentia toda a energia. A gente vai ver as suas psicografias através de infinitos livros, 500 e poucos livros, através da psicofonia que recebia Bezerra de Menezes, o próprio Emmanuel, e espíritos assim de escola, de luz, que vieram trazer mensagens brilhantes para a nossa caminhada. Basta a gente agora aproveitar esse tesouro, né? Eu acho que assim, das mãos dele saiu um grande tesouro que veio a crescer a doutrina espírita. É interessante, né? A gente vê que quando o Chico nasceu, já tinha o Evangelho segundo o Espiritismo e já tinha o Livro dos Espíritos. Mas a dinâmica dos livros dele é que abriu luz no nosso entendimento, porque ele falava do nosso dia a dia. Ele colocou tudo aquilo que estava no Livro dos Espíritos de uma maneira assim muito fácil e agradável da gente acessar. Aí, ó, a gente fica olhando aquele monte de livro ali, gente. Gente, aquilo ali é uma vida que às vezes a gente experimenta emoções na nossa jornada, não experimenta? Mas você pega um livro desse, você pega a experiência que aquelas pessoas que estão no livro vivenciaram. Então, são experiências que vão amadurecer o nosso olhar, o nosso jeito de ver a vida de uma maneira muito especial. Então, esse é um dos legados mais bacanas do Chico, não é? Quando a gente pensa assim, no impacto que Chico deixou para o Brasil, a gente pensa no legado dele. Vê essa riqueza, né?
que vai nos encantando, a gente fica encantado com as coisas do Chico. E Chico, ele uma vez, ele relatou uma situação que foi dos momentos mais felizes que ele teve na jornada dele, porque ele tinha marcado um horário no cartório para poder assinar uns papéis, e lá no cartório naquela época tinha um horário certinho para você chegar e fazer a assinatura. Aí ele sabia que tinha que marcar o horário do ônibus para poder chegar no cartório na hora certa. Aí tá bom, estava ele no ponto, o ônibus chegando, quando de repente aparece um garotinho pequeno, correndo e gritando, tio Chico, tio Chico. Aí Chico olhava para o ônibus, olhava para o menino, olhava para o ônibus e não sabia o que fazer. Aí o ônibus veio, parou, Chico olhou para o menino gritando o nome dele e falou para o motorista assim, é melhor o senhor ir, porque aquela criança ali que veio desesperada, ele está com algum problema sério e eu preciso dar atenção a ele. Aí tá bom. O ônibus partiu, veio o garoto, aí o garoto chegou todo esbafurado, etc e tal. Mas o que foi? Aí o Chico já preocupado, né? O que foi? O que aconteceu? Tio Chico, eu queria só que você me desse um beijo. Aquilo trouxe uma emoção, né? Porque ele viu um carinho assim verdadeiro, né? Daquele ser. Então, quando a gente pensa assim no legado do Chico, não toca a nossa alma. Ver o trabalho que esse homem teve, a quantidade de noite, gente. Dizem que assim, ninguém conseguia acompanhar o Chico, porque o homem trabalhava 18 horas seguidas, era madrugada, era não sei o quê, e ninguém conseguia ter assim, vivacidade, né? Força física para manter o ritmo que ele tinha, não é isso? Então, olha só como é que o trabalho foi intenso para esse irmão nosso. Então, ele deixou assim essa influência. Quando a gente pensa na campanha que você colocou mais cedo, né? Tá precisando do óleo, tá precisando do feijão, tá precisando. Chico era danado para essas campanhas, porque ele via a necessidade do outro, via a necessidade. E muitas vezes a gente pensa assim, não, a gente tem que ensinar a pescar, não é isso? Então a gente tem que ensinar, dar a vara para a pessoa aprender a pescar. Aí Chico falava assim, Maria, aquela espanhola, De Calcutá. De Calcutá, ela dizia assim, só que às vezes a pessoa não tem nem força de segurar a vara. Então ele fazia porque ele via a necessidade daqueles corações. Aí é bacana isso, porque isso vai mudar a nossa cultura, o nosso olhar. Então, Chico, ele foi muito responsável por mudança de culturas, né? De olhar a necessidade do outro com outros olhos. Ele também foi muito importante. Alguém aqui faz culto do Evangelho no lar? Faz? Então, Chico foi um daqueles que mais valorizava esses encontros do culto do Evangelho em sua casa. Então imagina, aí uma coisa interessante que eu acho, você vê às vezes um palestrante de outras religiões, vê um pastor falando, por exemplo, aquele pastor que a gente gosta, Cláudio Duarte, você vê aquele homem falando, eu duvido que ele não já leu Chico Xavier de ponta a ponta, porque ele fala de coisas que lá na literatura do Chico você encontra, e ele transforma em palavras do jeito dele. Não acende a encarnação, mas os detalhes que ele coloca, você sente ali que ele leu o Chico, né? Eu acho até que ele pode ser até fã do Chico e não quer revelar. Então, esse reconhecimento, gente, ele avançou pelo mundo afora, né? Centenas de livros foram, né, traduzidos em outras línguas e estão aí espalhados, né, para todo mundo poder aproveitar, não só os brasileiros. Então não é uma alegria? E aí eu penso em vocês, né?
Porque vocês estão no grupo espírita Chico Xavier. Não é isso? Não é bacana? Quando você olha assim, grupo espírita Amor e Caridade, é uma coisa, grupo espírita Chico Xavier, gente. Parece que é a origem, né, dessa força que o espiritismo tem, né? Tá nesse nome, não é isso? Pode até falar assim, hoje eu vou lá na casa de Chico, né? Bem íntimo, bem... Porque essa intimidade realmente que Chico faz com que a gente se sinta, né? E aí a gente começa a pensar em tudo que a gente aprendeu com Chico até hoje. E a gente tentou resumir em três tópicos o que a gente aprendeu com Chico. O primeiro tópico, a página falou muito bem. A página inicial que fala na presença do amor, né? Fala desse amor que a gente emana. Nós somos todos, aqui não existe ninguém que não seja filho de Deus. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Então nós temos dentro de nós essa centelha de amor. Às vezes ela está um pouquinho apagada, mas se a gente começar a exercitar, o fogo não é assim? A centelha, né? Você começa a colocar brasa e o fogo vai aumentando. Então, se a gente começa a exercitar esse amor interno que cada um de nós tem, a gente vai conseguindo fazer esse exercício irradiar como Chico. Chico, o amor irradiava a quilômetros. O seu campo magnético de amor era a quilômetros. Ele sabia o que acontecia a quilômetros, também pela sua maturidade espiritual, mas pela sua emanação de amor que vibrava em torno. Então, ele deixou para a gente essa grande lição de amor ao próximo, através das inúmeras cartas. Pensemos na quantidade de familiares que foram abençoados, cerca de 80 a cada dia, em praticamente 90 anos, né? Quantas pessoas foram beneficiadas com uma palavra de alguém que você achava que nunca mais ia ver e você tem a certeza de que continua vivendo. O filme Cartas de Chico mostra isso, né? O quanto foi lindo esse trabalho de amor ao próximo. Ele não tinha horário para almoçar, não tinha horário para dormir, cego praticamente de uma vista, dores incessantes na vista, uma angina que causava dores artroses, né? No peito. Então, e às vezes a gente vem aqui no grupo, serve uma aguinha e acha que já fez o céu, né? Dentro de nós a gente precisa olhar e ver o quanto que a gente ainda pode colaborar em todos os lugares onde a gente está. E aí a gente trouxe um recadinho dele, falando sobre o que é amar. Se eu tivesse influência, eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo, para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor é o esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa, sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão, da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar
no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, primeiro aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa. Porque todo amor que é possível, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. Lindo, né? Que presente esse, né? A gente tem alguns registros, né? Dessa fala linda de amar sem recompensa, sem exigir nada em troca. A segunda lição que a gente trouxe, que eu acho que é uma lição muito marcante de Chico, é a sua humildade. E conta uma história muito bacana que Chico já tinha atendido 80 pessoas e chegou um senhor que era da comunidade e queria ser atendido por Chico. E ele levou cerca de 2 horas. Chico já estava impaciente, cansado, e Chico falou assim para ele: olha, agora o senhor já falou tudo o que tinha que falar e eu vou me embora. E levantou e deixou ele sentado. E bastou, a partir daquele dia, o homem sequer olhava Chico. E ele começou a se sentir mal com aquilo, começou a sentir uma aflição por dentro, e ele falava: não, eu não estou bem com isso, eu preciso resolver isso. Aí um dia ele acordou bem cedo e resolveu ir à casa daquele senhor. Chegou lá, bateu na porta, e aí o senhor abriu e ele falou: olha, eu vim aqui me desculpar, pedir que o senhor me perdoe daquele dia, eu não estava bem, eu queria que o senhor me perdoasse. E aí o senhor olhou para ele e falou assim: ô Chico, você veio aqui me pedir perdão porque você é humilde ou porque você é sem vergonha? E ele olhou para o rapaz, ele olhou para o senhor e falou: eu vim porque eu sou sem vergonha. E ele falou: então eu vou te perdoar. Eu vou te perdoar porque você está falando a verdade. E a partir dali eles voltaram, né, a se falar, voltaram a estar bem. Nós teríamos necessidade de: não, eu não vou voltar, eu não vou pedir desculpa. Você vê assim a grandiosidade dessa alma, né? Pouco importava para ele ser chamado de sem vergonha, ou se cara de pau, o que fosse, né? Então, são muitas as lições que a gente vem aprendendo com Chico, né? E a terceira delas é sobre o perdão, que é uma das situações assim ainda muito difíceis, né, para a alma como nós, que ainda estamos amadurecendo para essa atitude. Então, perdoar é sempre uma dificuldade, mas aí o Chico sempre vai encontrando seus caminhos para nos ajudar a compreender o valor do perdão e como ele faz diferença quando a gente abre o olhar para a vida atual e para a vida futura. Então tem um caso que assim mexeu muito com a cidade onde eles moravam, que um determinado jovem, ele foi assassinado uma determinada noite lá. E aí a cidade ficou assim muito triste com a violência, né, do ocorrido. E um espírito chamado Joaninha, ou Joanina, pediu ao Chico para fazer um evangelho na casa dessa senhora, dessa viúva. Porque além de ser viúva, tinha perdido um filho agora mais recentemente. E aí Chico foi abrir o evangelho. Aonde que caiu o evangelho? No perdão das ofensas, naquele capítulo. Aí começaram a ler, de repente bate na porta. Aí foram atender, era um moço, né, mal vestido, parecia um maltrapilho. E ele pedia assim, alguma coisa para comer e algum agasalho. Aí a senhora que estava no meio do evangelho com o Chico falou assim: olha, o senhor entra um instantinho, que nós estamos no meio do evangelho, quando terminar o evangelho eu vou servir alguma coisa para o senhor.
Aí tá bom. Aí vai lá, durante o evangelho, vai se falando do valor do perdão, o moço começou a ficar emocionado. Aí perguntou para ela assim, mas é a senhora que é mãe do moço que foi assassinado? Aí ela, sou eu mesmo. Aí ele, todo emocionado, ajoelhou nos pés dela, dizendo a ele, olha, fui eu que matei seu filho, mas eu queria muito pedir perdão para a senhora pelo aquilo que eu fiz. Aí ela, olha a reação dela, pegou ele levantando pelos braços, né? Meu filho, eu também já errei muito. Então, é hora de a gente pedir perdão a Deus por tudo aquilo que a gente já fez. Aí ela foi lá dentro, né? Depois que o evangelho terminou, serviu um alimento para aquele moço, deu-lhe um agasalho. E aí é interessante que o moço foi embora. E o que o moço foi fazer? Arrependido, emocionado por aquele momento, procurou a polícia e se entregou, dizendo que ele é que tinha cometido o crime e gostaria de ser responsabilizado. Aí Chico foi embora para casa. No dia seguinte, a dona Joanina chamou Chico de novo para ir até a casa da senhora. Chegando lá, ela começou a relatar para eles que ela teve um sonho com o filho que tinha sido assassinado. E o menino contava assim para a mãe, mãe, fui eu que atraí aquele homem para sua casa, para te possibilitar o perdão. Porque o Chico, gente, tem uma frase que ele fala que é muito bonita. Ele fala assim, ó, o perdão não faz a outra pessoa correta. Ele te faz livre. Porque o perdão, ele rompe os laços, né, que aquele momento criou entre duas pessoas. E só o perdão é capaz de desfazer, né, aquela situação, aquela vivência. Então, quando a gente pensa nas vivências de amor e caridade que o Chico nos legou, a gente começa a pensar, gente, nos nossos o quê? Nos nossos compromissos pessoais. Porque a gente vai falando de Chico, muitas coisas de Chico, mas o que isso vai influenciar a nossa vida? Porque, na verdade, o Chico fez diferença na vida de alguém? Fez. Em muitas pessoas ele fez a diferença. Vocês estão lembrados daquele caso do patrão dele que desencarnou, que não tinha nem dinheiro para comprar o caixão? Estão lembrados disso? Aí o que Chico fez? Não, como é que eu vou deixar o meu patrão, aquele que me oportunizou trabalho para que eu pudesse ajudar a minha família a se sustentar, ele não pode ser enterrado sem um caixão. Chico saiu pela cidade, falando com todo mundo, procurando ajuda para comprar o caixão para o patrão dele, que tinha desencarnado. Aí, procurou até aquele... Sabe quem ele encontrou que ajudou o Chico? Tinha um mendigo na cidade, que era final de tarde. O Chico ele viu o Chico passar apressado. Chico, o que houve? Aí Chico foi contar que estava procurando recurso para comprar o caixão. Quem que ajudou Chico? O mendigo pegou. Olha, isso tudo aqui eu arrecadei hoje, durante as minhas andanças. Chico juntou aquele dinheiro, mas ficou tão grato, aí pôde comprar o caixão para enterrar o patrão dele. Então, Chico, ele fez a diferença na vida daquele ser, né? E nós, pessoal, a gente precisa pensar em nós. Em que nós podemos fazer a diferença na vida de outras pessoas, né? Olha a capacidade que a gente tem, a quantidade de talentos que nós já desenvolvemos, o quanto que a gente não pode fazer diferença na vida das pessoas. Nem que seja dar um bom dia, gente, mas um bom dia assim alegre, vibrando, né? Você passa com uma pessoa na rua, e aqui,
nas nossas cidades que são pequenas, Búzios, São Pedro, que a gente mora, você passa a conhecer quase, né, todo mundo que vai passando. Não é gostoso você olhar para a pessoa e desejar, gente, deixar assim um coração aceso e desejar um bom dia, na simplicidade que é isso, só para você querer o melhor para o outro. Então, é preciso a gente pegar o exemplo do Chico e ver em que nós podemos nos transformar. Porque o Chico, ele triunfou porque ele usou uma ferramenta que é a mais poderosa que existe no mundo. Qual é a ferramenta? Aí, ó. A gente não precisava nem ter vindo aqui para falar isso. Mas olha a vibração que isso faz na nossa vida, gente. Imagine você vai fazer o almoço da tua casa, mas quando você usa o amor, o tempero é diferente. Quando você vai falar com uma pessoa na rua, um amigo, um conhecido, o pessoal do trabalho, quando você usa o amor, é diferente. A nossa alma se acende e o outro sente. Tanto que Chico sentiu do garoto, né? Tio Chico, eu quero te dar um beijo. Não foi as palavras, mas a vibração da alma. Então, são coisas que a gente pode fazer para transformar a nossa vida. Aí Chico fez um negócio, gente, muito importante para nós. Mas ele fez um negócio muito bacana. Ele plantou na nossa alma sementes. Ele fez isso. Imagine as nossas vidas sem o conhecimento que as letras que Chico escreveu nos deixaram. Imagine como não seria muito mais difícil viver aquilo que a gente vive hoje sem esse conhecimento. Imaginemos. Então, a gente vê como que essa semente está em nós, mas ela precisa ser trabalhada, precisa ser regada, precisa ser usada, para que quando ela eclodir essa semente, ela vai dar, como diz Jesus, né? Muitos frutos, 30, 100 e etc e tal. Então, é pegar tudo isso que o Chico nos ofertou e compartilhar. A gente precisa. Às vezes, você sabe de alguém que está em luta, gente. E às vezes a gente fica receoso, o que eu vou fazer? Não, chega até a pessoa, dá o seu abraço, vai emitindo pensamentos, né, positivos, para que a pessoa sinta, né, a tua força sendo envolvida. Imagine alguém, quando a gente pensa nesse filme, né, Bianca, das mães de Chico, nessas mensagens todas, vocês já imaginaram o que é a sensação de uma mãe que recebe uma mensagem de repente de alguém que partiu? Imaginemos, gente, a emoção desse coração. O quanto a vida vai se transformar a partir disso. Então, cada um de nós é um agente de Deus na vida. A gente não pode perder oportunidades de servir, de encantar o outro, na simplicidade que isso possa ser feito. Mas a gente não pode perder tempo, porque o tempo é valioso demais. Então, que a gente possa encher a nossa alma dessa confiança, gente, sabe? Confiança e nos motivar, porque cada um aqui traz essa vibração na alma. A gente nunca vai poder dizer que não é capaz. Nós somos capazes. Nós somos filhos de Deus. E pensando assim, a gente vai se encantando, né? Vai enchendo a nossa alma dessas certezas, dessas confianças. E tudo vai acontecer, sabe? A vontade de Deus e da nossa. Porque Deus quer tudo, mas a gente precisa querer junto. Façamos isso e a gente vai ficar muito feliz, sabe? Com a nossa vida, com as nossas atitudes, com tudo aquilo que Deus deseja para cada um de nós. E aí, para terminar, nós trouxemos uma música, vocês conhecem. Quem conhecer pode cantar, porque a letra vai aparecer na tela
E vamos cantando junto. Peraí que falhou. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação para mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação para mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Gratidão, Chico Xavier.
Gratidão a Chico Xavier, gratidão a Lenilson, gratidão a Bianca, a gratidão a toda a espiritualidade que está aqui conosco, gratidão a todos, que estão todos com os olhinhos assim, brilhantes, né? Nesse momento, nós vamos começar a segunda etapa do nosso encontro, que é voltada para os passes. Tá? Então, vamos nos concentrar, lembrar que o passe é uma transmissão de energia, que nós temos que ficar com o pensamento tranquilo. É necessário que a gente, para poder conseguir Tá desligado? Não estou, não. Estou sem som. Será que agora sai? Tá? Então vamos lá. Gente, nós vamos começar o passe e, por favor, vamos ficar. Agora ligou. Vamos dar início ao passe, vamos chamar os nossos tarefeiros do passe. Nós vamos fazer o passe aqui na frente, pelo quantitativo que nós estamos. Tá? Por favor. Nós sabemos que o passe é uma transmissão de energia, que é importante que fiquemos concentrados, que levemos o nosso pensamento a Deus, que estejamos realmente preparados para receber esse foco de luz.
Vou pedir à Creuza que faça a prece final por nós. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, agradecer essa espiritualidade amiga que esteve aqui conosco, agradecendo principalmente a Chico Xavier, os nossos irmãos que aqui fizeram esse estudo maravilhoso, e pedir a Jesus que nos acompanhe até os nossos lares, levando essas vibrações de amor para nossos entes queridos. Fica conosco Jesus, onde sempre, graças a Deus, que assim seja. Lembrando a todos que a cantina está funcionando. As escrituras estão lá aguardando por todos. Obrigada.